E o executivo de futebol Fabinho Soldado admitiu que o Corinthians já tem sondagens pelo paredão Hugo Souza e também falou sobre as grandes possibilidades de negociações serem abertas. Conselho Deliberativo aprovou o orçamento do Timão para a próxima temporada e hoje, dia 16 de dezembro de 2025, estão completando 13 anos da conquista, o bicampeonato mundial de clubes da FIFA no Japão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre data especial. Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, estão completando 13 anos que conquistamos o título de bicampeão mundial de clubes da FIFA. O ano de 2012 foi bastante especial para nós corintianos. Em julho, mais precisamente no dia 4, conquistamos a Libertadores da América e garantimos presença no Mundial de Clubes daquele ano. E a caminhada começou no dia 12 de dezembro, quando enfrentamos a equipe do Al-Ahly, vencemos por 1-0, gol do Paulo Guerreiro, garantindo presença na grande final da competição. O adversário era o Chelsea, a data 16 de dezembro, e o Timão fez aquilo que somente nós, corintianos, acreditávamos. Vencemos o Chelsea por 1-0, gol do Paulo Guerreiro, e naquela data, nos tornamos bicampeões mundiais de clubes da FIFA. Isso aconteceu há exatamente 13 anos. Hoje, terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, estamos completando 13 anos dessa data. De lá para cá, infelizmente, o Timão não disputou mais nenhum mundial. Infelizmente, um Corinthians que naquele período nós tínhamos tudo para ter tido uma dominância total em relação ao futebol, mas infelizmente faltou administração. E hoje estamos vendo o nosso Timão numa situação caótica, um cenário financeiro principalmente caótico, mas claro, uma data tão especial como essa de hoje, absolutamente que merece ser lembrada. A minha opinião quanto ao aniversário de 13 anos da nossa conquista, bicampeonato mundial de clubes da FIFA é a seguinte. Primeiramente, é como nós falamos, mundial é para poucos e nós temos 2, mas estamos falando de um Corinthians que de lá para cá, por exemplo, na Libertadores, não conseguimos chegar em mais nenhuma final e absolutamente que também não conseguimos garantir vaga para nenhum campeonato mundial. Enfim, é um Corinthians que nos últimos anos nós estamos mais nos apegando às boas lembranças do clube do que conquistas recentes. Absolutamente que nós vivemos de Corinthians. Não importa como que o Corinthians está, se o Corinthians está bem ou não, por exemplo, em determinado campeonato, nós sempre estamos presentes. A Fiel sempre está lá. Podem ver, mesmo com o Corinthians mal no Campeonato Brasileiro, a arena sempre cheia. Recordes e recordes de audiência para quem não pode estar na arena. Então, tomara que acordem, tomara que quem hoje está no comando do clube acorde e comece a fazer as coisas diferentes e lembrando dos bons momentos para que os bons momentos voltem. Então, é uma data especial, a data de 16 de dezembro de 2025, 13 anos daquele Mundial, e volto a dizer, eu tenho orgulho de dizer, o meu Timão é bicampeão mundial de clubes da FIFA. E agora vamos falar sobre reunião no Conselho que aprovou o orçamento de 2026. Na última segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025, a diretoria, comandada pelo presidente Osmar Stabile, apresentou aos conselheiros o plano orçamentário
visando 2026. Nesse plano orçamentário, por exemplo, a intenção é finalizar o ano que vem, fechar o ano que vem no superávit com 12 milhões de reais, com as contas no azul. Para que isso aconteça, absolutamente que ajustes necessitam serem feitos, como por exemplo, existe a ideia de arrecadar em vendas de atletas mais de 150 milhões de reais, e também existe um plano de cortar gastos visando 2026, principalmente no futebol. Pelo que se fala, a intenção da diretoria é cortar pelo menos 6 milhões de reais por mês no departamento de futebol. Então, o plano orçamentário foi apresentado, estavam presentes no Parque São Jorge 139 conselheiros e uma aprovação gigantesca. 129 aprovaram o orçamento da próxima temporada. Então, a partir de agora, é a diretoria trabalhar, é o Corinthians trabalhar para que consiga cumprir esse orçamento, destacando que o planejamento orçamentário não é definição de nada e simplesmente uma ideia, uma intenção de uma meta a ser seguida e, claro, que precisa ser cumprida. A minha opinião quanto à aprovação do orçamento de 2026 é a seguinte: primeiramente, 139 conselheiros, 129 aprovaram. Sinceramente, não é surpresa nenhuma pelo fato do conselho estar com o Stabile. O Stabile foi eleito através do conselho na eleição indireta que aconteceu e ele teve uma maioria esmagadora dos votos. Absolutamente que muitos acordos políticos foram feitos. Enfim, eu particularmente acho muito difícil o Corinthians conseguir fechar o ano que vem com 12 milhões positivos. Estamos falando de um Corinthians com dívidas de 2 bilhões 700 milhões, então mediante aqui o Stabile vem fazendo, principalmente a sua diretoria financeira, eu acho muito difícil cumprir essa meta. Claro, eu como torcedor tenho que torcer para que o Corinthians feche com bilhões, na verdade, em saldos positivos, mas sabemos que o jeito que o Corinthians é dirigido hoje, infelizmente, isso será muito difícil acontecer. A principal intenção é cortar gastos no futebol, e aí que eu falo para vocês que as coisas se complicam. Enquanto os nossos principais rivais, que estão ganhando tudo, estão planejando investimentos no futebol, infelizmente é um Corinthians que vai ter que cortar gastos. Enquanto o Corinthians for dirigido assim, da maneira que estamos, infelizmente, na minha visão, a tendência é só piorar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre palavras preocupantes do executivo de futebol Fabinho Soldado, que confirmou sondagens pelo paredão Hugo Souza e admitiu que jogadores precisarão serem vendidos no início da próxima temporada, visando a situação financeira caótica do Corinthians. O Corinthians está passando por uma situação financeira muito difícil, uma crise que parece que não tem fim. Corinthians, que a diretoria busca novas receitas no mercado, tenta fechar um novo acordo pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. Corinthians também visando melhorar o name rights da arena. E claro, estamos falando de premiações que chegarão agora no final do ano. Se conquistarmos o título da Copa do Brasil, serão 77 milhões em premiações. Então o Corinthians busca dinheiro, situação financeira complicadíssima. Corinthians tem 40 milhões para pagar para o Santos Laguna, senão não terá liberação da FIFA para poder contratar jogadores, tem que se acertar com Rojas, e ainda tem pendências, que a qualquer momento pode vir a condenação da Corte Arbitral do Esportes envolvendo o Garro, o Martínez, o Charles, o Maicon. Mais de 130 milhões de reais o Corinthians hoje tem de valores pendentes na FIFA. Situação caótica. E claro, uma das saídas, além de buscar novas receitas com patrocinadores e tudo mais, uma das saídas é a venda de atletas. E alguns jogadores do Timão, estamos acompanhando, que existem grandes possibilidades de saída no início do ano. Yuri Alberto, Breno Bidon, Gui Negão. E recentemente, o Hugo Souza entrou na mira de clubes da Europa, inclusive com informações que o Milan já está de olho no nosso paredão. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, que é quem cuida das negociações do CT, deu uma entrevista
e acabou admitindo sondagens pelo Hugo Souza e que, inclusive, o Corinthians vai ter sim que vender jogadores e, sinceramente, até o Hugo, dependendo da proposta, infelizmente, as coisas de repente podem acontecer. Vamos para as palavras do Fabinho. É um jogador, teve uma base espetacular no Flamengo e oscilou muito na época do profissional, mas nem isso tirou o talento dele. Você tem que ter muita convicção, acreditar no profissional. Na época que contratamos ele para o Corinthians, fomos criticados. A gente aceita, mas acreditava que o Hugo poderia se tornar esse jogador. Claro que é mérito dele, ele se dedicou, ele está com outra cabeça e outro foco e chegou à seleção. É um jogador que desperta interesse de outros clubes. Tem sondagem no Corinthians. A gente fala que a nossa ideia é manutenção do elenco. A gente não dá valor para jogador. Não tem preço. Agora, é claro que, por toda a situação do clube financeira, em algum momento a gente vai precisar fazer alguma venda e vamos esperar qual vai ser a melhor ação. Então, o Fabinho Soldado admite que tem sondagem pelo Hugo e, ao meu ponto de vista, quando ele fala que precisa vender jogadores, claro, quando ele fala que não dá valor, que não coloca preço, mas sinceramente ele está falando que dependendo da proposta que chegar pelo Hugo, infelizmente o jogador será negociado. A minha opinião quanto a essas palavras do executivo de futebol Fabinho Soldado sobre o paredão Hugo Souza é a seguinte: tudo consequência do que vem acontecendo com o Hugo. O Hugo rapidamente se tornou um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. Quando o Hugo chegou, o Corinthians vivia um caos na questão de goleiros. O Cássio tinha ido embora, o Carlos Miguel, que assumiu a titularidade, de repente, praticamente abandonou o clube, indo para a Inglaterra. O Donelli falhando. E o Hugo chegou naquela pressão à base de desconfianças e rapidamente fez nós esquecermos esses problemas de goleiros que tivemos no ano passado. O Hugo já é ídolo do Corinthians, para muitos. O Hugo, em tão pouco tempo, tudo que ele fez, 10 pênaltis defendidos, para mim, sinceramente, hoje o Hugo é fundamental. Estamos falando de um jogador que já está na seleção brasileira. Imagina a visibilidade que o Hugo está tendo. Se o Hugo for para a Copa, sinceramente, será muito difícil o Corinthians conseguir segurar o Hugo. Já tem informações que o Milan já está de olho no Hugo, informação de um jornal italiano. E é o que eu falei para vocês, é tudo consequência. Agora a questão, qual o valor? Por quanto? A multa rescisória? 100 milhões de euros, 640 milhões de reais. Há quem diga que o Hugo já está dividido entre ser ídolo do Timão e jogar na Europa. Para mim, sinceramente, na primeira janela, até a definição da convocação final para a Copa do Mundo, ele não vai, ele não sai. Porque será uma incerteza muito grande deixar o Corinthians agora onde ele está indo para a seleção do que ir para outro clube, de repente adaptação, não se dar bem, será um risco. Mas infelizmente estamos falando de um jogador que, pelo que vem apresentando e a necessidade financeira que o Corinthians tem, o Corinthians vai receber, para mim, o Corinthians vai receber uma grande proposta pelo Hugo, dependendo até irrecusável. E me preocupa as palavras do Fabinho. Eu sei que é questão de interpretação, eu posso interpretar de um jeito, vocês interpretarem de outro, mas para mim, do jeito que o Fabinho falou, o Corinthians já admite vender o Hugo. Se chegar uma boa proposta, o Corinthians vende. Eu gostaria que o Hugo fosse vendido? Claro que não, mas dependendo da proposta, se for benéfica para o clube, principalmente, fazer o quê? Faz parte do futebol. É por isso que eu falo, o Corinthians necessita ir preparando o quanto antes possível um substituto para o jogador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês
acharam da aprovação dos conselheiros do plano orçamentário visando a próxima temporada. E a data de hoje, 16 de dezembro de 2025, 13 anos da conquista do Mundial de Clubes. Você se lembra o que você fez depois dessa partida que nós ganhamos em cima do Chelsea? E quanto às palavras do Fabinho Soldado, vocês acharam preocupantes em relação à possibilidade do paredão Hugo Souza ser negociado? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!